aquilo que nós vivemos, o Senhor nos sonda e o Senhor conhece. A maioria das pessoas que passam por grandes problemas emocionais, sobretudo nesse tempo da ansiedade, né, gente, da angústia, a Daniela está dizendo, eu preciso ser curada de toda angústia e ansiedade. O grande problema de nós que passamos por esse problema é que nós não conseguimos expressar com palavras tudo que tem aqui dentro. E aí a gente começa a ficar angustiado, porque se eu falo com a Lília sobre determinada situação que eu estou vivendo, eu falo, mas mesmo assim eu não consigo de verdade falar totalmente, né? O Walter está dizendo, Rafa, tenho ansiedade, insônia e depressão. Então, nós iremos pedir a Deus nessa noite, junto também com os seus anjos, para poder nos ajudar a poder também equilibrar dentro de nós, a colocar em ordem as coisas que estão aqui dentro, né? A Dani está dizendo, dói muito, é uma dor muito grande, é uma dor na alma muito forte, né? Né, Geralmente essas pessoas, né, que têm essa dor profunda, são pessoas mais sensíveis, são pessoas mais artistas, vamos falar assim, né? Elas sentem com muita intensidade tudo, elas ficam muito felizes, ao mesmo tempo ficam muito tristes, né? E são, repito, né, pessoas sensíveis. E o que é a ansiedade, né, gente? A ansiedade é você sofrer antecipadamente por alguma coisa que ainda não aconteceu ou que nem vai acontecer, né? Então, eu tenho algum serviço para fazer que me coloca assim, por exemplo, me chamaram para pregar. Então eu já começo a ficar ansioso porque eu vou pregar e eu começo ou a não comer ou a comer muito, porque eu tô sofrendo, pensando no que vai acontecer, né? Então, assim, a ansiedade, ela também, claramente, se for a nível patológico, né, dentro de uma depressão, de um quadro de depressão e tudo mais, tem que, claro, tratar com medicamento, com terapia, mas a parte espiritual também que cabe a nós, né, de oração, de confiança em Deus, ela é, assim, essencial no tratamento de uma depressão, dessa ansiedade, mesmo que não seja patológica, né, entra nesse campo de confiança em Deus, né? De conseguir entregar para Ele e também colocar o pé no chão, né? Por exemplo, eu dei esse exemplo da pregação, né? Então, eu era uma pessoa muito ansiosa, sou ainda ansiosa, mas eu consigo perceber a minha ansiedade, dar nome à minha ansiedade e também esse exemplo que eu dei, né, da pregação. Se eu fui convidado para fazer uma pregação ou alguma coisa que tá me deixando ansioso, então eu tenho que parar um momentinho e falar, por que eu tô ansioso, né? Tô ansioso por causa da pregação. Então tá bom, o que eu posso fazer para melhorar? Vou preparar a pregação. Então vou sentar, vou rezar, vou pegar o meu caderno, vou fazer anotação, né? Então isso para todas as áreas da nossa vida. Se eu fico ansioso pelo dia de amanhã, o que eu vou comer, no que eu vou trabalhar, vou ter dinheiro, não vou ter, né? Então, assim, entra nessa parte da gente sentar, refletir, não, o que eu vou comer amanhã, né? Tô sem dinheiro. Mas o que eu tenho no freezer da minha casa, né? Às vezes você tem alguma coisa congelada, você vai conseguir fazer uma carne, vai conseguir fazer alguma coisa que tá ali, né? Então, essa parte de sentar, pensar, avaliar, ajuda demais, né? E claro, né, gente, a oração ajuda muito. E acho que é sempre esse exercício de confiança, né? Sempre a confiança. E enquanto a gente estava falando, o nosso irmão aqui, o Walter Rodrigues. Walter, seja bem-vindo. Vou ler aqui nos comentários que é melhor. Ele disse que me conheceu na pregação na Canção Nova. Desde então ele tem me seguido, é novo no canal. Bem-vindo. Você disse que mandou um direct lá. Eu recebo muitas mensagens, mas eu vou chegar em você, tá? E ele tá dizendo assim, eu peço, ele pede também pela depressão, pela ansiedade, porque também tem passado por muitas coisas. A Carol tá dizendo, minha ansiedade é patológica ao extremo. Eu tomo remédio há 10 anos, né?
É muito bom ter essa consciência, né? Se o nível de ansiedade ele tá demais, né? É bom procurar uma ajuda terapêutica, psicológica, porque o remédio sim pode ajudar e muito, né? Eu já fiz uso também de sertralina, por exemplo, né, em uma época da minha vida, e os remédios, eles estão aí também para nos auxiliar, né? Em momentos talvez que não sejam muito favoráveis, que a gente realmente tá precisando, né? E não é pecado nenhum recorrer a esse tipo de ajuda, né? Quando necessária, não desnecessariamente, senão a gente acaba com a nossa saúde. Mas a gente tem que começar esse caminho sabendo que ele vai terminar, né? Então, assim, nesse período eu tô muito ansioso, eu vou procurar ajuda. Se eu tiver que entrar com medicação, ótimo. Mas eu já vou me preparando já, tudo bem, obrigado Jesus por essa oportunidade. Mas já confiando nele que eu vou um dia deixar esse medicamento. Pode ser depois de 8 meses, de 1 ano, de 10 anos, de 11 anos, enfim. Mas é bom a gente ter essa consciência mesmo para poder viver bem, gente, viu? A Ju tá dizendo assim, Rafa, quem me tirou do poço foi a Canção Nova. Não me deixou entrar em depressão profunda. Te conheci na Canção Nova, com aquele testemunho lindo da menina. Tá falando da Priscila e do Rafinha, né? Olha lá. Então, muita gente aqui, quem que me viu na Canção Nova? Você que já acompanhou minhas pregações na Canção Nova, no último acampamento, no acampamento Quem Como Deus, no acampamento do Revolução Jesus, vai escrevendo aí. Mas eu quero dizer para você o seguinte, a ansiedade, ela também demonstra a nossa fragilidade humana, nos mostra também quem somos. Não é errado você pedir ajuda, não é errado você se aproximar de alguém e dizer, olha, eu estou precisando de ajuda. O grande problema, desde quando aconteceu o pecado original de Adão e Eva, que nada mais é do que o orgulho, do que a autossuficiência, do que a egolatria de pensar, de ser melhor que os outros, nós temos uma grande tendência de não reconhecer o tanto que nós somos frágeis. E nós temos que entender algo muito importante, sabe, cara? Nós não somos uma máquina. Você não é uma máquina, um robô, um pedaço de pedra, um pedaço de metal. Você é carne, células, você é um ser vivente, um ser vivo que necessita de abraço, de carinho, de cuidado, de atenção, né? E a ansiedade, a crise da ansiedade, ela na verdade é o transbordar de tantas outras situações que você foi guardando dentro ao longo do tempo, engolindo sapo e vivendo tantas coisas. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, existe alguém, e esse alguém conhece você por dentro. Uma coisa é você ir na terapia, tomar um remédio, fazer tudo que tem que ser feito, porque os médicos também são a voz de Deus para nós e também o instrumento pelo qual Deus usa para nos curar. Isso está no livro do Eclesiástico. Não fuja da medicina e do médico, né? O tolo faz isso. O sábio, ele sabe que ele tem que confiar em alguém que estudou para poder cuidar de gente. Mas só cuidar do corpo não basta, só mesmo cuidar aí dos nossos hormônios, dos nervos, não basta. O que nós temos que lembrar é que nós somos seres compostos, como diz na filosofia e na teologia. Quer dizer, nós somos feitos de alma e de corpo. Então você não é só carne, você não é só isso aqui. Você tem uma alma, você tem uma interioridade dentro de você. Tem um mundo, né, um microcosmo, como diziam os medievais. Quer dizer, existe um mundo enorme dentro de você de memórias, de lembranças, de recordações, até mesmo de inexpressidade, né? Você que não consegue às vezes expressar, que é inexpressivo, dizer, colocar, exteriorizar tudo que tem dentro. Então, uma coisa muito simples, por exemplo, quando nós éramos crianças, tem coisas que nós vivemos na nossa infância que a gente conta, mas quando a gente conta, a pessoa que recebe aquilo que a gente conta, a gente já sabe que aquela pessoa não vai receber com a mesma emoção que nós vivenciamos. Então, eu gosto muito de Santo Agostinho, que Santo Agostinho foi o primeiro, interessante, que viveu no 4º século, e foi o primeiro que entendeu que a memória é um lugar. Sabia disso?
Memória, Santo Agostinho, ele entende a memória como um lugar onde o tempo para. A ideia de Agostinho no quarto século, estou falando de 1600 anos atrás, é o que hoje a gente entende de fotografia. É o que a gente entende hoje, por exemplo, mais ou menos de conceito da filosofia, de cinema, de TV, disso aqui que vai ficar gravado. Quer dizer, uma pessoa que vai assistir essa live aqui daqui a um mês, ela vai experimentar esse momento que a tela agora, como uma memória, memorizou, até que fala isso, né? Memória. A gente estava conversando hoje sobre, a Lília perguntou, né? Nossa, como que o YouTube consegue, né? Como você estava falando? Gente, eu falei, meu Deus do céu, o nosso telefone ele já tipo esquenta quando tá com muita coisa, né? Quando tá cheio. Eu falei, Rafael, imagina o tamanho da plataforma do YouTube, porque todo dia muita gente sobe muito conteúdo no YouTube. E não é que o YouTube tem uma cláusula falando, ó, daqui 10 anos nós vamos retirar o vídeo que você postou hoje. Não, ele vai ficar lá para sempre, né? Enquanto o seu canal existir. Então, realmente essa memória é gigantesca, né? Então, Agostinho, quem vai falar da memória? A memória é um lugar. É um lugar onde o tempo para. E é um lugar dentro do meu interior, da minha alma, né? Da minha mente, aonde eu entro, como entrasse dentro de um quarto e revivesse tudo de novo, porque tá tudo ali. É como se o tempo tivesse sido colocado dentro de uma cápsula e você entra ali. Então a memória é isso. Veja, por exemplo, o Walter está dizendo, né? Ele está contando aqui sobre a experiência que eu falei na pregação sobre o fundo do poço, né? Quando o meu irmão me esqueceu dentro do poço, depois dali eu fui para a missão. De fato, quando eu lembro dessa história, essa história, ela me leva a poder voltar naquele momento. Já não estou lá mais, já passei pelos processos de lá. Mas aqui na minha cabeça, quando eu volto lá, eu não só revivo, mas eu ressignifico também o dia de hoje, né? Já tive momentos piores de agora, né? Já passei por tribulações e por vales maiores e muito mais profundos e escuros do que estou passando agora. Portanto, aí Agostinho ele vai dizer para nós, a nossa memória, ela tem essa capacidade de... Tô dando aula de filosofia aqui, né? Mas tudo bem, eu sou professor, né, gente? Não tem como. Você adentrando na sua memória, você revive tantas outras coisas. Então, a ansiedade também, ela é fruto de memórias em que nós não conseguimos, né, nesses acessos dentro dessas salas, aí que Agostinho nos ensina, a dar um significado, a também nos reconciliar, a também reconciliar com todos os nossos queridos, as pessoas que nos machucaram, pessoas que passaram por nossas vidas, né? Eu quero dar boas-vindas a todos vocês. Vai colocando aqui, enquanto nós estamos falando, coloca assim, ó, hashtag, isso aqui, ó, Irmãos de Anjos, olha lá, ó, Irmãos de Anjos, nós somos Irmãos de Anjos. Grave bem isso, aqui esse canal é o canal oficial dos Irmãos dos Anjos, homens e mulheres que decidiram viver a sua vida, viver os seus dias, caminhando entre aqueles que estão diante do Senhor e junto conosco. Os anjos fazem parte desse ministério. Todas as vezes que você entrar nesse canal, saiba que você vai estar também aqui. Muito bom. Um abraço para a Adri, que é a irmã da Lília, minha assessora. O pessoal fica perguntando, como que eu faço para te levar para os lugares para pregar? Gente, entre em contato com a Adriele Furlan, minha cunhada, ela é minha assessora, cuida da minha agenda, e lá vocês falem com ela, vai ser uma alegria estar pregando aonde vocês me chamarem. E falando de Irmãos de Anjos também, enquanto o Rafael estava falando dessa coisa do lugar, da memória, e pensando também, né, nessa coisa da ansiedade, né? Uma coisa que ajuda demais, mas muito mesmo, é a gente se colocar a serviço, né? Então, assim, seja na minha paróquia, como, sei lá, fazendo acolhida na missa, levando comida, um prato de comida para quem não tem, doando sangue, indo visitar alguém que tá doente, alguém que sumiu da igreja e você não sabe por quê. Hoje eu tava conversando com a minha irmã, eu falei, você sabia que aquela senhora tá com câncer? Ela falou, não, ela falou, é por isso que ela sumiu da igreja? Eu falei, Então, assim, às vezes as pessoas, elas estão perto da gente, a gente vê que elas não estão mais ali, a gente
nem se dá conta, né? Às vezes a pessoa tá doente, tá precisando de uma visita. Escreve um bilhetinho, né? Se a pessoa tiver com medo por causa do Covid e tal, escreve um bilhetinho, manda pra pessoa, coloca embaixo do portão dela, né? Dando uma palavra, que seja um versículo bíblico, né? Uma coisa simples, mas se colocar a serviço, isso ajuda demais a gente parar de olhar muito para aquilo que nos faz mal, né? Aquilo que nos causa ansiedade em si. Então, se eu me coloco a serviço do outro, isso ajuda demais, né? A criar memórias boas, né? Para que a gente se encha de coisas boas, né? Que a gente gosta, que as pessoas se sintam bem. E sendo esse irmão de anjo, né? Não só no espírito, né? Que a gente convive com os anjos. Mas a gente ser também anjo, né, na vida de alguém, né, levar essa boa nova de Jesus. Enquanto a gente falava aqui, eu lembrava, né, que a ansiedade, ela é aquilo que Viktor Frankl diz sobre a crise. A ansiedade, na verdade, é uma crise existencial, de alguma forma. O que é a crise? A definição que Viktor Frankl diz para nós. Ele diz assim, quem está na crise vive intensamente o presente. Vive intensamente o agora, não consegue olhar para trás do que já passou e não consegue enxergar o futuro. Vive intensamente o problema de agora. Não é ruim isso não, viu gente? Isso é muito bom, porque toda crise, ela nos transforma. Mas eu lembrava, sabe, eu acho que você vai poder contar melhor, porque isso foi com você. Ai, meu Deus. Quando nós morávamos na Sardenha, na Itália, e a Lília estava grávida, e do Dani. Aí chegou aquela senhorinha que deu a roupinha do batismo do Dani, que ela perdeu o bebê dela no hospital, lembra? Uma senhora bem velhinha. Lembro. Conta pra eles. Você lembra? Eu lembro da perda do bebê, você fala? Essa senhora, ela chegou, eu tava grávida, né? E lá na Itália eles têm o hábito de fazer a veste, né, da criança branquinha antes do batizado. E essa mulher encontrou com a gente e ela falou, eu senti de dar pra você. Essa é a roupinha número 100 que eu faço, que ela fazia tudo à mão, né, bordadinha. Ela falou, essa daqui é a número 100 e eu queria dar pra alguém especial e Jesus tocou no meu coração de dar pra você, né? E ela me deu, ela falou assim, eu comecei a fazer roupinha de batismo porque eu perdi o meu filho. Eu não lembro quantos filhos que ela tinha, Rafa. Ela tinha 4 filhos. Ela tinha 4 filhos e aí quando ela engravidou do 5º, isso, né? Ela estava prontinha para ter o bebê dentro do hospital. Exato, estava em trabalho de parto. E na hora que ela estava indo para a sala do parto, ela tropeçou, ela estava de pé. Ela tropeçou e caiu em cima da barriga. E aquele bebezinho morreu, né? Acho que ela teve hemorragia, não lembro agora direitinho. Era muito tempo, naquela época não tinha a tecnologia, a medicina que tem hoje, né? E ela perdeu o bebê. Então, a partir daquele momento, ela começou a fazer essas roupinhas de batismo para poder, assim, dar significado para aquela perda daquela criança, né? Cada filho é um filho, né? Então, assim, não adianta. Às vezes a gente escuta, né? Às vezes a pessoa já perdeu 3 bebês, né? Assim, de aborto espontâneo. E aí, quando ganha finalmente um, fala, tanto já tem esse daqui, né? Não, nenhum vai substituir os outros que se foram, né? Então, tocou muito a gente, né? O testemunho dessa mulher, porque eu falei, olha, ela ali velhinha já, né? Fazia quantos anos já que ela tinha perdido esse bebê. E ela tava ali sempre ressignificando aquela perda e se colocando a serviço, né? Ela fazia roupinha e dava de graça para as grávidas, né? Que ela encontrava. Uma irmã de anjo, né, Rafa? Uma irmã de anjo. Uma graça.